CBN, eleições 2026. Estamos começando mais uma entrevista dessa série que a CBN faz com os candidatos ao governo do Paraná. Neste momento, estamos conectados pelas CBNs no estado, então Curitiba, Londrina, também Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu. Estamos todos, então, reunidos para você, ouvinte da CBN, você, eleitor e eleitora, acompanhar mais sobre as propostas dos candidatos ao governo do Paraná. E hoje, aqui no estúdio da CBN Curitiba, eu recebo Requião Filho, candidato ao governo pelo PDT. Candidato, antes de mais nada, obrigada por ter aceitado o nosso convite, pela presença aqui na CBN. Bom dia, Joyce, a toda a equipe e a toda a rede CBN. Que prazer estar aqui conversando com o Paraná inteiro junto com vocês. Candidato, hoje estamos precisando lidar com um acidente gravíssimo nas nossas rodovias, 23 mortos. Ontem, na 277, aqui no trecho de Curitiba a Paranaguá, 2 mortos. Um acidente envolvendo negligência. O de hoje a gente ainda não sabe o contexto, mas as rodovias do Paraná estão com esse problema. A gente tem esse problema no estado. Tem, sim, a concessão, tem a questão do pedágio, mas como, caso eleito, mobilizaria o governo do Paraná também para tentar reduzir essa quantidade de mortes que a gente tem, infelizmente? Veja, alguns são acidentes, infortúnios que a gente não consegue explicar por que acontecem. Mas acidentes acontecem porque temos motoristas estressados, nós temos estradas precárias, nós temos um sistema rodoviário hoje que não dá conta do tráfego que temos de veículos e caminhões pesados. Temos, sim, esse pedágio, esse maldito pedágio, que foi implementado mais uma vez no Paraná, a pedido de quem quer continuar. E a gente veio para mudar. Só que o pedágio, infelizmente, está na mão agora do governo federal e a NTT. Como governo, a gente pode apenas cobrar que as obras aconteçam, que elas sejam priorizadas e que a tarifa seja a mais justa possível. Porque eu já vejo o atual modelo de pedágio com uma tarifa muito acima do que ela deveria ser. E ela não é 50% mais barata, como alguns prometeram. Ela é mais cara hoje do que ela era ontem. Mas o projeto de infraestrutura do atual governo e do pedágio já é um projeto com 30 anos de atraso. Nós teríamos que rever esse projeto de infraestrutura para o Paraná, pensando num projeto que atenda os próximos 40, 50 anos. Se a gente acordar amanhã e todas as obras do pedágio, por algum milagre, estivessem prontas, elas não resolveriam o problema no Paraná, elas só amenizariam. Então a gente precisa investir de verdade em infraestrutura, em novas ligações entre as regiões e os municípios, e nós temos que retomar no Paraná e no Brasil o sistema ferroviário, para que a gente tire essas cargas pesadas e esse excesso de caminhão da rodovia. E ali é sobre infraestrutura, até justamente esse é um dos pontos que mais o paranaense quer saber, é um gargalo ainda, e o senhor mencionou das ferrovias, projeto da nova Ferroeste, aí tentando ser colocado junto com essa concessão agora da Malha Sul. Qual seria o grande projeto nesse sentido na sua gestão? Impedir a privatização da malha ferroviária, tanto da Ferroeste quanto da malha ferroviária federal, assumir o comando dessas malhas, dessa concessão como Estado, buscar investimento em bancos internacionais, porque uma malha ferroviária no Paraná que atenda ao nosso agro e à nossa indústria beneficia Estados Unidos e China, porque vai baratear o custo do frete, vai baratear o transporte, vai baratear o custo do seguro e vai tornar esse trade de commodities e da nossa indústria algo mais seguro e mais palatável para esse comércio internacional. Então nós temos que manter essa concessão ferroviária na mão do Paraná, investir perto de 50 bilhões de reais, 10 bilhões de dólares, para recuperar a rede que tem hoje e criar novas redes. E criar um sistema diferenciado, porque, veja, o Paraná construiu a Ferroeste no governo Requião, em parceria com o Exército. Foi a ferrovia mais barata do Brasil, custo baixíssimo para essa construção. E ela foi privatizada. E a Ferroeste hoje atende 3, 4, 5 clientes e deixa de lado todo o resto do agro e todo o resto da indústria paranaense. Então, tomar esse modal ferroviário, investir nele, fazer novos investimentos, novos ramais, novas linhas e criar uma maneira diferente de operar isso.
no nosso plano funcionaria mais ou menos como funcionam as linhas aéreas. Né? Porque você sabe que um avião ele voa determinada linha, e aquela linha é comprada por determinada companhia, aquele horário, aquele acesso, aquele slot. Então nós podemos fazer isso com short tracks no nosso modal ferroviário, aliviando as nossas rodovias, e a gente precisa de investimentos reais em rodovias no Paraná, em novos acessos e novas rodovias, porque as que tem, infelizmente, algumas já foram pedagiadas, e essa aí é uma briga de 30 anos na Justiça. Encerra o pedágio e não encerra o processo. Candidato Requião Filho, do PDT, nosso convidado aqui na CBN nesta manhã para falar mais das propostas, e o senhor já falou sobre privatização de ser contra. Né? Como o senhor também, caso eleito, lidaria com situações como até o controle da Copel, também sobre agora a Celepar nesse processo de desestatização? Qual a sua visão? Celepar, o atual governo disse que é uma empresa obsoleta, que dá prejuízo, que não é boa. Engraçado, né? Aquele documento secreto que achamos lá na Faria Lima, em São Paulo, dizia que a Celepar é a melhor empresa possível para se investir. Já tem contratos fechados, tem capacidade técnica, tem condições e é uma empresa super lucrativa. Ou seja, o Ratinho fala uma coisa para o paranaense e a realidade é outra. Isso, para mim, é faltar com a verdade. A minha avó diria que ele está mentindo, porque ele, como governador, sabe da realidade da Celepar. Não vendo a Celepar dados dos paranaenses, esse controle e esta empresa pode nos ajudar a ter um Paraná mais barato, com menor custo e mais ágil. Uma empresa como a Celepar, investindo em tecnologia, em novos softwares, em novos programas, pode facilitar e melhorar muito a vida do paranaense que precisa do Estado e precisa de um controle de leitos, um controle de alvarás, um controle de documentos. Então, Celepar fica. Copel, vamos auditar essa privatização. A privatização da Copel foi feita em parceria com o BTG do Tanuri, que está ligado ao caso Master, ao Vorcaro, e a gente acredita que há indícios de que a Copel foi vendida abaixo do seu valor, que o BTG fez um trabalho tendencioso e que aí tem muito caroço nesse angu. Por outro lado, há um acordo de acionistas que proíbe o governo de ter voto e voz dentro da Copel, o que é um absurdo, é uma concessão pública e ela deve atender ao público, não a acionistas apenas. A Copel é hoje uma das empresas mais caras e uma das piores empresas, com uma desaprovação de quase 90% do agro, da indústria e do povo paranaense. Retomar o controle da Copel é necessário. Então vamos auditar e buscar uma maneira de ter voto novamente e que esse voto seja o voto majoritário dentro da Copel. Tem uma lei que a gente precisa alterar, que o Ratinho passou, que proíbe o Estado de comprar ações da Copel, recomprar ações da Copel. Acredito, eu, no meu entendimento, que essa lei é ilegal, ela é inconstitucional e ela vai de encontro ao interesse público, porque é uma concessão pública. Então a gente tem que derrubar essa lei e retomar esse controle da Copel. Não é transformar a Copel numa empresa 100% estatal. A Copel era mista, sempre foi mista e continuará sendo uma empresa de economia mista com o governo e a parte privada. Mas ela vai ter como foco não distribuir 75% do seu bolo de dinheiro para acionistas. Ela tem que distribuir, por lei, 25%. Ela hoje distribui 75%. A Copel precisa voltar a reinvestir no Estado, a ter programas de desenvolvimento econômico, ajudando o agro, ajudando a indústria, ajudando as empresas. Energia barata é fomento de economia. Então queremos rever, essa privatização da Copel será auditada e nós vamos buscar retomar o controle da Copel através do voto dentro da Assembleia de Acionistas. Candidato, sobre a estrutura de maneira geral do governo, do Estado, até existem propostas de adversários do senhor falando de corte de secretarias, de reestruturação. O senhor também pretende entrar nessa linha de remanejar secretarias ou alguma estrutura do Estado? Não, porque eu não gosto de mentir. Esses caras mentem descaradamente. Eles falam, nós extinguimos 4.000 cargos comissionados. Aí você vai olhar, desses 4.000 cargos comissionados eram possibilidades de cargo, não tinha um fulano recebendo R$1. Ou seja, é uma mentira. Vamos diminuir secretarias, transformam a estrutura da secretaria numa diretoria. Continua toda a estrutura, não economizou R$1, mudou o nome e ficou bonito na propaganda. Eu não defendo o Estado mínimo e tenho horror ao Estado inchado. Eu gosto do Estado necessário. Por que Estado necessário? Porque o Estado tem que ter o número de secretarias que for necessário para atender bem ao agro, à empresa, ao paranaense. Se ele for mínimo, ele não atende. Ele atende só os amigos do rei. Ele fica só nesse discurso bonito
de economia, de economicidade, mas o Estado mínimo não tem saúde pública, o Estado mínimo não tem educação pública, o Estado mínimo não investe em segurança, o Estado mínimo não investe em habitação popular, não investe em rodovias, não investe em hospitais. Então esse Estado mínimo é um discurso muito canalha da parte de quem faz. O Estado ele tem que ser necessário, tem que ter o número de secretarias necessárias para que o Estado funcione bem. Para que você, quando quiser abrir uma empresa, não tenha um excesso de burocracia e um excesso de tempo, para que as coisas aconteçam. Para que quando a indústria do Paraná precisar de um apoio, de um parceiro no Estado do Paraná, o Estado do Paraná tem essa capacidade. O Estado necessário ajuda o homem do campo, ao agro, com extensionistas, com ajuda técnica, com um Estado parceiro, não um Estado inimigo. Hoje o Estado é amigo apenas dos amigos do rei e fica com a faca no pescoço de quem não bancou uma campanha, de quem não financiou uma campanha. Então é o Estado necessário para atender a população de maneira adequada. É como você querer abrir um restaurante e não colocar sequer garçons, chefes, subchefes e uma equipe para atender. Você vai atender mal o seu público. E se você contratar demais, você vai quebrar o seu restaurante. Então pense assim nessa ilustração. Se você vai num restaurante e você não quer ser bem atendida, Sim. É isso que o paranaense espera do Estado. Então tem que ter um número de pessoas o suficiente e adequados para atender bem ao povo do Paraná. Candidato Requião Filho, do PDT, nosso convidado aqui no CBN, nesse momento aqui na CBN, em cadeia, inclusive, com participação e conectadas neste momento Curitiba, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Londrina e Cascavel, levando essa informação para você. Também aqui por Curitiba, a transmissão pelo nosso canal no YouTube, que é o nosso canal CBN Curitiba Oficial. Candidato, falando então ainda sobre estrutura, concurso público, esse sempre é um ponto ali de entendimento de demandas, tanto dos servidores, quanto essa questão de estrutura ou não do Estado. O senhor pretende realizar e em que áreas, no caso? Segurança, educação e saúde. Tem que ter concurso público. Na saúde, o terceirizado recebe menos que um concursado e custa mais caro para o Estado. Então não faz sentido a gente não ter concurso público na saúde e pagar mais caro para ter um serviço pior. A saúde do Estado está um caos. Essa terceirização através do FUNEAS e das OS tem um custo maior do que deveria, com os funcionários recebendo menos do que deveriam, não cumprem os acordos coletivos, não cumprem nem o mínimo regional. Então você tem um atendimento ruim na saúde, porque se visa o lucro, não a vida. O objetivo da saúde do Paraná hoje é ganhar dinheiro, não salvar vidas. Então concurso público, para que a saúde do Paraná seja mais humana. Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros. O efetivo está menor do que deveria ser e muito menor do que ele deveria ser. Ratinho Júnior deixará o governo com menos policiais do que ele recebeu. Está prometendo concurso, está prometendo que vai contratar, mas prometer agora, marmelada na hora da morte mata, né? Então, a gente vai ter que fazer, sim, concursos públicos para a Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros, para que a gente tenha mais segurança no Paraná. Os nossos policiais fazem semanas de até 60 horas. Isso é desumano. Como é que eu quero exigir de um policial que ele chegue bem numa ocorrência, trabalhando 60 horas por semana, cansado, mal pago, mal treinado e sem o reconhecimento, o respeito e a dignidade que essa profissão exige? Como é que eu quero que a Polícia Civil investigue se eles estão tendo que atender delegacias, às vezes mais de 10 delegacias por delegado e por agente? Está um caos. E o bombeiro faz milagre com o que tem. Então a ideia é investir em pessoas na segurança. A viatura, isso é ferramenta. A viatura importada, a moto importada é muito legal. Mas se o policial que está dentro dela, se o policial que está em cima dela não está bem, não adianta nada. Então é cuidar dos policiais, dos agentes da Força de Segurança. São os agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil e o pessoal da Guarda Penitenciária, né, que a gente precisa dar esse atendimento e condições de trabalho. E é lógico, na educação, né? Educação é base de futuro. Educação é fundação de uma sociedade organizada, inteligente e pensante. É na educação que se começa a construir um país, uma nação. Então a gente precisa de novos concursos públicos dentro dessa área. Por falar em educação, um dos projetos que mais gerou polêmica nos últimos tempos no Paraná foi a questão das escolas cívico-militares, também a parceria com a iniciativa privada para a administração. Caso parceiro eleito. Da escola, fim. Isso, parceiro da escola. Auditoria e denúncia para o Ministério Público. Eu quero que isso seja investigado a fundo.
direcionamento de licitação, custo de licitação, lucro de quem ganhou, como foi escolhido as escolas, tudo isso vai ser auditado e vai ser enviado para o Ministério Público caso a gente levante fraudes e indícios de fraudes. Escola cívico-militar. Ah, mas ensinam cívica na escola. Então volta ao SPB para o currículo, Organização Social Política Brasileira. Eu tinha no meu tempo isso aí e não precisava de militar dentro da escola botando criança para marchar. Então, o currículo da escola cívico-militar é o mesmo currículo da escola pública. Não é uma diferença pedagógica, é uma propaganda ideológica. E esse policial, dentro da escola, ele poderia estar lá fazendo o que a polícia sabe fazer, cuidando da segurança, cuidando dos jovens, fomentando, patrulhando e combatendo o bandido. O policial dentro da área pedagógica, por mais incrível que ele seja, e temos policiais maravilhosos dentro de escola, e temos policiais que não deveriam estar dentro da escola, mas isso serve para todo lugar. Tem gente maravilhosa dentro da Assembleia e tem gente que não deveria estar lá também. Então, a gente sempre tem que ter isso em mente. Mas o policial, ele não é treinado para dar aula, ele não é treinado para acolher um adolescente, ele não é treinado para atender um neurodivergente em crise dentro de um momento dentro da escola. O policial é treinado para prender bandido, para enforçar a lei, para fazer valer a lei e a ordem. Dentro da escola, o objetivo é outro, o jeito é outro. Então a gente não pode julgar um peixe pela sua capacidade de subir numa árvore. O policial é bom fazendo trabalho de polícia. O professor é bom fazendo trabalho de professor. Dentro das escolas são educadores. Retomamos e aumentamos o patrulho escolar, a polícia em parceria com a escola, a polícia cuidando dos alunos, a polícia patrulhando a escola, a polícia prendendo o bandido. Retomamos o PROERD, a polícia indo lá, ensinando as nossas crianças, policiais preparados com curso, com técnica para isso, dando aula sobre violência, violência doméstica, violência sexual, como se prevenir disso, como denunciar isso, como evitar as drogas e como não entrar para o crime. Isso é um programa incrível. A polícia ligada à comunidade escolar, mas a polícia como projeto pedagógico, não. Esse programa Escola Cívico-Militar é só uma propaganda ideológica. E as pessoas falam tanto de escola sem partido, né? Então a gente precisa rever esse modelo. Se a gente estivesse falando aqui do Colégio do Exército, que tem professores do Estado emprestados para o Colégio do Exército, Colégio da Polícia Militar, que tem um método pedagógico diferenciado, a gente podia estar falando. Mas do jeito que nós temos hoje, é só propaganda ideológica e custa caro. Esses policiais que foram contratados lá poderiam estar ajudando num quartel para ter mais policial na rua, poderiam estar no Copom atendendo ao 190, porque conhecem a linguagem, conhecem a realidade, conseguem interagir melhor com os outros policiais. Então, assim, esse modelo é um modelo que é um modelo de propaganda, e eu gosto da realidade na escola. Primeiro lugar no IDEB tem o Paraná. O IDEB pega a nota de português, nota de proficiência em português, proficiência em matemática, mas aprovação de alunos e falta dos alunos. Aí, quando chega na hora de fazer um Enem, por exemplo, o primeiro lugar do IDEB, o melhor ensino do Paraná, fica em 20º na redação, que é onde o aluno tem que ler um texto, interpretar aquele texto, compreender aquele texto, criar a sua própria ideia e fazer uma redação com começo, meio e fim. Vamos para 20º lugar. Ou seja, nós não somos a melhor educação do Paraná, do Brasil. Nós podemos e devemos melhorar essa educação investindo em educadores, em formação continuada, em professor com liberdade em sala de aula. Quer devolver ao professor a autoridade? Que dizem, então, tem que ter polícia na escola porque o professor não tem autoridade dentro da sala de aula. O professor expulsa um aluno da sala, o núcleo vem e coloca de volta, porque senão baixa a nota do IDEB. O professor reprova o aluno que não teve nota, o núcleo, o diretor vai lá e aprova aquele aluno, porque tem meta de aprovação, para a nota do IDEB ficar alta. Como é que você quer que o professor vire para um aluno e fale assim, ou você estuda ou eu te reprovo? O aluno vira para ele e fala assim, não reprova, você não pode me reprovar, você é proibido de me reprovar, eu faço o que eu quiser. Então é um absurdo isso, não é o policial ensinando o aluno a marchar que vai resolver esse problema. Então é devolver a autoridade para o professor dentro da sala de aula, devolver a sua autonomia, para que ele possa preparar a sua aula. Plataformas, ferramentas. Plataformas como obrigação em metodologia de ensino, não dá. Cada cidade tem a sua diferença cultural, tem o seu jeito, cada turma tem o seu jeito, e o professor tem esse conhecimento, essa capacidade de adaptar melhor a sua aula para atender melhor aqueles alunos. Então a gente vai devolver para a sala de aula a alegria.
Candidato Requião Filho, do PDT, é o nosso entrevistado nesta manhã aqui na CBN. Nós temos mais cerca de 7 minutos de entrevista. Candidato, o senhor já declarou sobre ICMS. Eu gostaria ICMS zero. Zero. Eu gostaria que o senhor falasse mais dessa proposta e sobre impostos de maneira geral, porque quem assumiu o governo do Paraná vai lidar com reforma tributária, com muitas mudanças, toda essa distribuição, e vem essa proposta sobre como seria, como o senhor colocaria ela em prática. Veja, os amigos do rei. O Paraná tem quase 25 bilhões de reais, 25% do seu orçamento em isenção fiscal. Ou seja, gente que não paga imposto, que tem esse benefício de imposto zero. Quem são essas empresas? São lá menos de 1.000 empresas que consomem 25% do nosso orçamento de uma maneira que ninguém sabe por que ganharam isenção, ninguém sabe o que eles devolvem, se eles devolvem emprego, se eles devolvem renda, se eles devolvem investimento no Paraná. Vamos passar a lupa nisso aí. Vamos ver cada um desses incentivos. E se eles forem fraudulentos, se eles forem criminosos, Ministério Público e a Justiça que cuida dessa gente aí, e nós zeramos isso aí, vamos diminuir esses incentivos. Não sou contra os incentivos, sou contra o oba-oba que temos hoje. O incentivo tem que ser para gerar emprego, para melhorar e atrair indústrias, para facilitar a vida de empresas paranaenses. E hoje nós não temos isso. Temos a facilitação dos amigos do rei, de financiadores de campanha e pessoas ligadas ideologicamente ao atual governo. Vamos zerar o imposto de pequenas e microempresas. Roberto Requião lá atrás criou a faixa de isenção para as micro e pequenas empresas. O pessoal da Fazenda dizia, você está louco, vai quebrar o Estado, vai diminuir a arrecadação. Sabe o que aconteceu? Aumentou a arrecadação. Por quê? Porque 7 em cada 10 empregos no Paraná são gerados por pequenas e microempresas, que hoje estão pagando energia cara, água cara e o maior ICMS da história, porque o Ratinho subiu o ICMS 2 vezes durante seu governo, para 19,5%. O ICMS modal, o ICMS base. Então, nós zeramos os impostos de ICMS para pequenas e microempresas, mas vai diminuir a arrecadação do Estado. São responsáveis, historicamente, na média de 1 a 2% da arrecadação. Veja, nós abrimos mão de 25% de um orçamento inteiro. E eu estou dizendo que nós vamos zerar o imposto para 1 a 2% da arrecadação de ICMS para quem gera 7 em cada 10 empregos. Como isso funciona? Funciona que daí a pequena e microempresa não fecha a sua porta. A pequena e microempresa tem dinheiro para investir, para crescer, para contratar, para pagar bem. Se tem emprego, tem salário. Se tem salário, tem o quê? Tem consumo. O trabalhador compra uma televisão nova, compra uma máquina de lavar, troca de carro, faz uma reforma em casa e aquece a economia girando essa roda. Então, não é nenhum plano ou discurso impossível. É algo que já foi feito e eu agora estou fazendo mais e melhor. Cuidando da economia paranaense, cuidando do trabalhador paranaense, cuidando do pequeno e do microempresário paranaense, que é quem sustenta 7 em cada 10 empregos do nosso Estado. O senhor mencionou seu pai, é impossível não perguntar sobre isso, o ex-governador e senador Roberto Requião. Como tem sido a conversa com o seu pai nesse período de campanha, de construção, e também sobre isso, o senhor mencionou aqui alguns programas lá atrás que foram iniciativas dele. Ele é o Roberto Requião, eu sou Requião Filho. Requião versão 2.0, versão turbo, supercharge. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que fazer mais e melhor que ele. Pegar o que ele fez que deu certo, ampliar e não viver de passado, mas pensar em construir o futuro. Então é pegar o que já deu certo e adaptar para 2026. Pegar aquilo que já foi feito, que a gente sabe que pode ser feito e fazer mais e melhor. No trator solidário, no panela cheia, no leite das crianças, na tarifa social da luz e da água, nos programas como irrigação noturna, que a gente precisa retomar a Copel para isso. Então, assim, fazer mais e melhor do que o Requião fez, não fazer o mesmo, fazer diferente para a realidade atual que nós temos. E a conversa com o Requião tem sido muito boa, porque eu não sei se você sabe, Joyce, Roberto Requião, com mais de 80 anos, é candidato agora, né, a deputado federal pelo PDT, um dos nossos puxadores de voto, que quer ir lá para o Congresso para acabar com aquele Congresso inimigo do povo e botar um Congresso que discuta as pautas que importam para a vida da população. Nós temos aqui, candidato, mais 3 minutos. Eu gostaria que o senhor também falasse um pouco, a gente volta à questão da segurança, e eu tenho perguntado para todos sobre combate a crime organizado. A gente tem região de fronteira, esse é um problema. Como o senhor atacaria isso? Parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Exército, Marinha e Aeronáutica. Nós temos o Batalhão de Fronteira, que foi criado pelo Roberto Requião. Botar esse batalhão
em conjunto, investir em tecnologia e inteligência, treinamento e preparação. E sabe onde é que a gente pega o crime organizado de verdade? É na lavagem de dinheiro, né? É onde está quem financia isso. É com inteligência que a gente vai para cima. Então nós temos que fechar a nossa fronteira, combater o crime organizado em parceria com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, guardas municipais, ir para cima, estrangular esse povo, mas trabalhar com inteligência. Fazer só operação que dê notícia na CBN não funciona. A gente tem que ir lá na raiz do problema. Aonde que entra o dinheiro, para quem vai esse dinheiro e quem traz esse dinheiro. Porque não é o Zezinho de Umbará que está trazendo cocaína da Colômbia via Paraguai para dentro do Brasil para mandar para a Europa, né? Então, assim, a gente tem que descobrir quem são os cabeças por trás disso, esse pessoal do Comando Vermelho, esse pessoal da milícia, esse pessoal que financia a campanha de um dos candidatos aí a presidente da República desses partidos de direita. Então, é combater o crime organizado com inteligência, estrangulando eles, deixando eles sem oxigênio, deixando eles sem dinheiro. Agora, bandido no Paraná terá a mão forte da polícia em cima dele, porque nós vamos bancar a polícia e vamos dizer para o policial, vai para cima, que aqui o governo é parceiro. Tem advogado depois, tem psicólogo depois e tem um governo que vai deixar você fazer o seu trabalho. Candidato, muito obrigada em nome da CBN pela entrevista. Assim a gente oportuniza ao nosso ouvinte, ao eleitor, a eleitora, justamente conhecer as propostas dos candidatos nesse momento, de muito início ainda da campanha eleitoral, mas uma campanha curta. Então, até outubro, a CBN vai levando todo esse conteúdo para os nossos ouvintes. Obrigada, candidato. Obrigado, Joyce. E você que está escutando a rede CBN no Paraná inteiro, @Requião Filho, @Requião Filho em todas as redes sociais. Candidato Requião Filho, do PDT, foi o nosso convidado nesta manhã aqui na CBN e assim você continua acompanhando mais sobre as propostas. Amanhã nós recebemos aqui no estúdio o candidato Sandro Alex, do PSD, e você também confere pela rede CBN no dia de amanhã. 9h59.